Imagine ser obrigado a carregar uma pedra de toneladas montanha acima e, ao fim do dia, após conseguir chegar no topo, se ver obrigado a carregar a pedra novamente no dia seguinte, pelo resto da sua existência. Sísifo é um dos personagens mais estranhos da mitologia grega. Ninguém sabe ao certo como ele conseguiu irritar tantos deuses, mas sabemos o que aconteceu depois. Ele recebeu a punição mais famosa da antiguidade: empurrar uma pedra enorme montanha acima, para vê-la rolar de volta, e fazer isso para sempre. Mas essa história não é só um castigo. Ela fala sobre nós, sobre a vida moderna, sobre esforço, rotina, repetição e sobre a própria condição humana. Hoje você vai conhecer o mito de Sísifo e por que ele continua tão atual milhares de anos depois. Quem foi Sísifo? Sísifo era rei da cidade de Corinto, um homem inteligente, astuto e extremamente perigoso. Para os gregos, ele era o tipo de pessoa que sempre iria longe demais. Ele enganava viajantes, traía hóspedes e manipulava acordos para se beneficiar. Mas o problema real começou quando Sísifo tentou fazer algo impensável: enganar a própria morte. Quando chegou sua hora de morrer, Sísifo teve um plano. Ele pediu à esposa que não fizesse nenhum ritual de sepultamento, sem funeral, sem oferendas e sem despedida. Quando seu espírito desceu ao submundo, ele fingiu indignação. Disse a Perséfone, rainha do mundo dos mortos, que precisava voltar à terra, que sua esposa não havia cumprido os rituais e que isso era uma ofensa aos deuses. Perséfone acreditou e permitiu que ele voltasse, apenas para resolver o problema. Mas Sísifo não voltou. Ele fugiu e viveu muitos anos como se nada tivesse acontecido. O que irritou Zeus não foi apenas a fuga, foi o fato de que Sísifo expôs um segredo do rei dos deuses. Um dia, Zeus raptou uma ninfa chamada Egina, e Sísifo sabia para onde ela havia sido levada. O pai da ninfa queria respostas, e Sísifo contou tudo, em troca de uma fonte de água para a sua cidade. Ele vendeu uma informação divina, e isso era algo que nem mesmo os deuses estavam dispostos a tolerar. Sísifo havia cruzado uma linha. Quando morreu pela segunda vez, não havia mais negociação. Zeus ordenou que Sísifo fosse punido com algo que nenhum mortal poderia suportar. Ele deveria empurrar uma pedra imensa até o topo de uma montanha, completamente sozinho, com esforço e com dor. Mas, quando chegasse ao topo, a pedra rolaria de volta, sempre, e ele teria que começar de novo, para sempre. Uma eternidade de trabalho sem propósito, de esforço sem resultado e de movimento sem progresso. Mas o que esse mito realmente significa? Para os gregos, Sísifo era o símbolo da arrogância humana. O homem que acreditava poder dominar tudo, até a morte. Mas com o tempo, o mito ganhou novas leituras. E nenhuma delas é tão famosa quanto a de Albert Camus, filósofo do século XX. Em 1942, Camus escreveu um ensaio chamado O Mito de Sísifo. Para ele, Sísifo representa a condição humana moderna. Nós acordamos, trabalhamos, tentamos, lutamos, caímos, subimos outra vez. E muitas vezes fazemos isso sem sentido claro. Camus dizia que a vida é absurda, que o mundo não nos dá explicações e que, mesmo assim, continuamos empurrando nossas próprias pedras. Mas ele termina o texto com uma frase surpreendente: é preciso imaginar Sísifo feliz. Não porque a tarefa é boa, mas porque, segundo Camus, a consciência da luta transforma o castigo em resistência e a resistência em liberdade. Sísifo sabe que a pedra vai cair e ainda assim continua. Isso, para Camus, é um ato de revolta, um ato de humanidade. Por que esse mito fala tanto sobre a vida atual?
porque todos nós carregamos nossa própria pedra, nossos próprios desafios, obrigações, rotinas, afazeres repetitivos no automático. A sociedade moderna exige produtividade constante e muitas vezes nos vemos presos em ciclos que não escolhemos ou que não fazem sentido. Mas o mito de Sísifo nos lembra de algo importante. Mesmo quando o caminho é repetitivo, mesmo quando nada parece avançar, a coragem de continuar sobe a montanha com a gente. Sísifo não é só um personagem da mitologia grega. Ele é um espelho, um símbolo da força humana diante do absurdo, um lembrete de que ninguém precisa de garantia de vitória para continuar lutando. E talvez seja por isso que, mesmo depois de tantos milênios, a história desse homem ainda nos acompanha. Esta é mais uma página do Atlas da Humanidade.